Certo, vamos mergulhar direto ao ponto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise visual aqui com a gente. Hoje, a pauta é um artigo sensacional que acabou de sair no blog vadiandonarede.com. A gente vai explorar uma tecnologia que está literalmente virando o jogo na hora de contar histórias visuais. Sabe quando surge aquela ideia incrível do nada, mas ela acaba morrendo na praia porque falta habilidade para colocar no papel? Pois é, a fonte de hoje mostra direitinho como a inteligência artificial está resolvendo esse problema de vez. O que nos traz aquela pergunta que não quer calar. Afinal, como comunicar ideias visuais sem saber desenhar um círculo perfeito? É uma dor muito comum no processo criativo. A gente tem uma visão clara na cabeça para uma cena, um projeto de design, mas na hora de mostrar para o time, sai aquele boneco de palito que ninguém entende. Historicamente, não ter essa habilidade artística sempre foi um gargalo gigante, atrasando projetos e gerando um ruído de comunicação tremendo. Mas olha, a tecnologia de agora mudou completamente essas regras. Para dar um norte na nossa explicação de hoje, o nosso roteiro é o seguinte. A gente começa entendendo esse desafio da comunicação visual, depois apresentamos a estrela do artigo, que é o Story Tribe. Aí vamos dar uma olhada em como a ferramenta funciona na prática, suas aplicações, as vantagens para quem trabalha em equipe e, para fechar, uma conclusão com algumas novidades quentes. O grande foco vai ser ver como aplicar tudo isso na produção de vídeos, na educação e no design de UX. Então, iniciando pela nossa primeira sessão, o desafio da comunicação visual e como superar essa barreira artística. Para a gente dar o real valor à inteligência artificial aqui, é preciso lembrar o quanto a criação de storyboards, que é aquele planejamento cena a cena, sempre foi um clube muito fechado, restrito a ilustradores de mão cheia. E o artigo do vadiandonarede.com traz um contraste bem interessante. Pensa no método tradicional. Super lento, exige saber desenhar muito bem, ou, mais recentemente, obriga a gente a ficar digitando prompts de textos gigantescos, torcendo para a IA acertar a imagem. Um tédio total. Agora, quando a gente olha para o método do Story Tribe, a pegada é outra. É rápido, assistido por IA e usa uma interface super intuitiva de arrastar e soltar. Ou seja, elimina por completo a necessidade de desenhar qualquer coisa do zero. Isso já nos empurra direto para a seção 2, apresentando o Story Tribe, a nossa solução com IA. É aqui que o artigo coloca a ferramenta como a grande heroína da história, servindo exatamente como uma ponte para atravessar aquele abismo da falta de dom artístico que a gente comentou agora há pouco. Mas o que é isso na prática? O Story Tribe é uma plataforma online gratuita que usa inteligência artificial para criar storyboards e ilustrações visuais de um jeito muito rápido e acessível. Zero necessidade de saber desenhar. O texto deixa claro que é um prato cheio para profissionais de cinema, educação, marketing e design de experiência do usuário. Em resumo, qualquer um consegue montar cenas com cara de profissionais. E para colocar o tamanho disso em perspectiva, dá uma olhada nesse número. 500 mil de criadores espalhados por 195 países já estão usando a plataforma. Isso segundo a nossa fonte. Não é um projetinho de nicho escondido. É uma solução de adoção global, o que já traz uma autoridade gigantesca e mostra que profissionais do mundo inteiro confiam na ferramenta para dar vida às suas ideias. Avançando aqui para a seção 3, como a ferramenta funciona, desde a ideia inicial até o storyboard final. Porque, convenhamos, saber que funciona é legal, mas entender como ela substitui de fato o lápis e o papel é o que importa. A lógica do fluxo de trabalho é muito simples, seguindo o que o artigo descreve. Passo 1. Usa essa interface para arrastar e soltar personagens que dá para personalizar à vontade. Passo 2, que é onde a mágica acontece, a IA pega esboços bem básicos e transforma em imagens coloridas e super polidas. Passo 3, dá para inserir dados reais de produção, como o número da cena, onde a câmera vai ficar, notas de áudio e detalhes técnicos. E o passo 4 é só exportar isso tudo em vários formatos para mandar para o time. É um fluxo redondinho. Agora a gente chega na seção 4, aplicações práticas e como isso transforma os fluxos de trabalho profissionais. Essa é a parte mais útil da análise, porque é onde o artigo foca em como diferentes áreas tiram proveito real dessa tecnologia no dia a dia. Primeiro cenário, produção de vídeo. Imagina o caos que é planejar uma gravação cheia de detalhes. Diretores e produtores precisam que todo mundo entenda a visão criativa deles. Com o Story Tribe, dá para marcar exatamente a direção da câmera, o posicionamento dos personagens e o número da cena de forma super visual. E o melhor, sem esforço, garantindo que a equipe inteira esteja na mesma página muito antes de alguém gritar ação. Passando para a educação, os benefícios também são enormes.
Professores conseguem criar materiais visuais muito mais atrativos, o que ajuda demais na hora de prender a atenção da turma. Mas a parte mais legal é que a plataforma dá poder para os alunos construírem as próprias narrativas. Eles conseguem expressar o que aprenderam de um jeito rico e visual, mesmo que a habilidade de desenho passe longe. É um baita estímulo criativo na sala de aula. O terceiro caso prático que o artigo destrincha é o design UX, a experiência do usuário. Sabe aquele sufoco de apresentar um monte de dados abstratos de pesquisa para quem vai tomar as decisões? Então, com essa plataforma, pesquisadores transformam essas informações chatas em jornadas visuais super fáceis de entender. Fica infinitamente mais simples para os stakeholders absorverem a informação quando eles veem o caminho do usuário ilustrado, passo a passo. Indo direto para a seção 5, vantagens para as equipes, focando em eficiência, consistência e colaboração. Já entendemos onde usar, agora vamos ver os banhos práticos que uma plataforma assim injeta na operação de um time. A fonte resume isso em 3 pontos fundamentais. Primeiro, velocidade e economia. Ninguém perde mais horas ajustando comandos de texto infinitos ou desenhando na mão. Segundo, e isso aqui muda tudo, consistência visual. Sabe quando o personagem muda de cara de uma cena para outra? Isso acaba. O estilo se mantém uniforme, o que é vital para não confundir quem está lendo o projeto. E terceiro, a colaboração fica muito mais fácil. Como as notas de áudio e as especificações técnicas ficam todas integradas, o time de produção não perde o fio da meada. E para fechar o nosso raciocínio, chegamos na seção 6, conclusão e novidades, o encerramento da nossa análise. Vamos consolidar tudo que a gente explorou até aqui. O artigo termina com uma frase excelente que diz tudo. Trata-se de uma ferramenta de storyboard online com IA para criadores que precisam comunicar ideias visuais de forma prática e profissional sem depender de habilidades artísticas tradicionais. Essa é a grande sacada. Aquele muro gigantesco do não sei desenhar foi pro chão. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Se não existem mais barreiras técnicas para tirar uma ideia da cabeça, qual vai ser a próxima grande história visual a ganhar o mundo? Foi bom demais explorar tudo isso com todos que nos acompanham hoje. Para encerrar nossa explicação por aqui, peço expressamente para se inscreverem no canal, deixarem aquele like bacana e ativarem o sininho para não perder absolutamente nada. E claro, corram lá no blog vadiandonarede.com porque tem novidades quentíssimas esperando por lá. Muito obrigado pela companhia durante todo esse estudo e até a nossa próxima exploração.